Ano, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Abram a apostila de vocês na página 31. Vocês irão colocar a data da página 31 até a página 36, tá? Nós faremos nessa aula a página 31 a 35 e a página 36 será a tarefa. Então vamos lá. Página 31, lápis na mão. Você conhece o caranguejo ermitão? Ele procura abrigo em conchas vazias, as quais carrega enquanto se locomove. Às vezes, há anêmonas do mar presas à concha. Por apresentarem tentáculos com substâncias que queimam, elas conferem proteção ao caranguejo ermitão, enquanto ganham uma carona pelo fundo do mar. Então, pessoal, conforme as informações que foram passadas aqui e a imagem, o caranguejo ermitão, ele consegue proteção, né? A anêmona protege ele. E a anêmona consegue uma carona, né? Um transporte enquanto ele vai se movimentando. Então, nós podemos perceber que esses dois seres, eles são beneficiados, tá? Letra A. Quais seres vivos participam dessa relação? Seres vivos, tá? Letra B. Alguma das espécies é prejudicada ou beneficiada? Explique sua resposta. Aqui na letra B vocês vão colocar se eles são beneficiados ou prejudicados e vai justificar sua resposta. 2. As anêmonas do mar também participam de outra relação. O peixe palhaço tem um revestimento em seu corpo que o impede de se queimar ao passar pelos tentáculos da anêmona. Assim, ele tem proteção contra os predadores e a anêmona se beneficia utilizando os restos de alimentos. Então, o peixe palhaço, né, ele utiliza a anêmona para se proteger e a anêmona que não faz nenhum mal para ele, né, porque o corpo dele tem um revestimento que não se machuca com ela. E aí a anêmona aproveita os restos de alimento que ele deixa ali, tá? De acordo com essa descrição, a relação entre o peixe palhaço e a anêmona do mar é um exemplo de comensalismo, sociedade ou protocooperação? Explique sua resposta. Lembrando que os dois seres são beneficiados, tanto a anêmona do mar quanto o peixe palhaço. Virem a folha, por favor. Página 32. Exercício 3. Leia o texto com atenção. É comum vermos bromélias crescendo sobre galhos de árvores, como nós já falamos, né, o inquilinismo. As folhas da bromélia podem acumular água da chuva, formando um pequeno reservatório, onde vivem larvas de insetos e até girinos. Esses animais não prejudicam a planta. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos as bromélias que estão em um tronco, né, em uma árvore, e lá na bromélia vai acumular água. E nessa água, como está mostrando aqui a imagem, vão acumular, né, algumas larvas de insetos e até girinos. Sobre a relação descrita anteriormente, complete a frase a seguir. Vocês farão a leitura dessas frases e vão completar com as informações nas linhas, tá? 4. O quadro a seguir apresenta informações sobre dois animais que vivem em grupos. Eu tenho neon cardinal, que é um tipo de peixe, e a abelha europeia. Então, nós vamos para a informação do peixe primeiro. Ele é um peixe, vive em cardumes, não há rainha no cardume. Todos os peixes do cardume são férteis. Os peixes podem viver sozinhos, mas a vida em cardume traz vantagens para a reprodução e a defesa contra outros peixes. Então, quais são as vantagens dos peixes viverem em cardume? É a reprodução e a defesa, tá? Agora nós vamos para as informações da abelha. Um inseto vive em colmeias, há uma rainha na colmeia, apenas a rainha põe ovos e as abelhas vivem em grupos com divisões de tarefas bem definidas. Então, a diferença, né, entre esses dois grupos aqui, né, é que a abelha tem as suas funções definidas. Elas vivem em sociedade e cada uma tem a sua função na colmeia. Baseado nessas informações do exercício 4, vocês farão a letra A. Viver em grupos pode trazer algumas vantagens para o neon cardinal. Que vantagens são essas? Então, vocês vão olhar lá na tabelinha e vão responder aqui. Letra B.
A relação entre as abelhas da colmeia é conhecida como comensalismo, protocooperação ou sociedade. Acabei de explicar para vocês, vocês vão marcar a resposta correta. Letra C. Explique a diferença entre duas interações descritas na atividade. Então aqui, pessoal, vocês vão explicar duas interações. Por exemplo, 2 exemplos. Vocês podem falar sobre os benefícios ou as diferenças entre esses dois grupos que vivem juntos, tá? Lembrando que as abelhas têm a sua função, cada um tem a sua função, o peixe não. Então essa já é alguma das diferenças, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para a página 33. Agora eu vou falar sobre outros 3 tipos de relação, que é a predação, a competição e o parasitismo. Vamos começar aqui na página 33 com predação. Existem muitas relações em que apenas um dos seres é beneficiado e o outro fica em desvantagem. Na predação, quando um animal mata o outro para se alimentar, somente o predador é beneficiado, enquanto a presa é prejudicada. Vocês podem grifar com marca-texto essas 3 primeiras linhas. Então, pessoal, no caso da alimentação, na relação alimentar, sempre um vai ser prejudicado, no caso a presa, né? E o predador acaba sendo beneficiado. Mas esta é a cadeia alimentar, né? Sempre acontece isso com um ser ou outro. O pássaro que caça o inseto para comer é um predador. Portanto, é ele que tira vantagem da relação, já que consegue o alimento. Agora nós temos alguns animais que eles podem ser tanto predadores quanto presa. Em uma cadeia alimentar, o mesmo organismo pode ser predador e presa. O peixe é a presa da ariranha. Alimenta-se de algas ou pequenos invertebrados. Então, em um certo momento da vida do peixe, ele é o predador. Ele vai se alimentar de algas, né? Vai se alimentar de pequenos invertebrados. E em um certo momento ele vira presa. Por exemplo, a partir do momento que a ariranha se alimenta do peixe. Ele deixou de ser predador e virou presa, tá? Então aqui nós temos a primeira relação, que é a predação.